paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Patrick e nós estamos juntos nessa quarentena com Jesus. A você que tem acompanhado as nossas mensagens, eu tenho uma boa notícia para te dar. Ao findar essa quarentena, eu vou estar preparando o livro com todas essas mensagens. Então, se você tiver o desejo de adquirir esse livro, seja ele físico ou digital, pode estar entrando em contato conosco. Vai ter as 40 mensagens e com certeza com textos complementares para você poder estudar aí na sua casa a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em 1 Samuel, capítulo de número 16 e o verso de número 1. Nós sabemos que o Espírito Santo é simbolizado na Bíblia por várias coisas e um dos símbolos mais conhecidos é o azeite. É por isso que nós frequentemente falamos na igreja que o crente tem que ter o vaso cheio de azeite, ou seja, o crente tem que ser cheio do Espírito Santo. Então eu quero estar lendo com vocês hoje, para nossa meditação, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, e o verso de número 1, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Todos nós conhecemos essa passagem bíblica. Trata-se da ocasião em que Deus manda o profeta Samuel ungir a Davi, o novo rei de Israel. Mas uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que Deus mandou o profeta Samuel encher o seu vaso de azeite. E por que Deus mandou Samuel encher o vaso de azeite? Por 3 razões. Primeiro, por que Deus mandou Samuel encher o vaso? Porque o vaso estava vazio. Deus conhece as nossas vidas. Ele sabe quem tem e quem não tem azeite. E se Deus mandou Samuel encher o vaso, é porque o vaso dele estava vazio. Hoje Deus está falando com você através desta mensagem. Enche o teu vaso de azeite. Aleluia, porque o Senhor não quer que nós vivamos uma vida espiritual vazia, nem mesmo pela metade. O Senhor quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Por isso ele diz lá em Efésios capítulo 5 e o verso de número 18, enchei-vos do Espírito. Por que Samuel teve que encher o vaso? Em segundo lugar, porque não se faz a obra de Deus com um vaso vazio. Não podemos fazer aquilo que Deus nos manda fazer de qualquer maneira. Ou seja, não podemos fazer a obra de Deus vazios do Espírito Santo. Samuel tinha uma missão para cumprir, mas primeiro ele precisava encher o seu vaso de azeite. Sabe qual que é o problema? O problema é que tem muita gente fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Tem muita gente fazendo a obra de Deus com o vaso vazio. E nós não podemos fazer a obra de Deus desta maneira. Nós precisamos estar munidos com a armadura de Deus e cheios do Espírito Santo. Jesus ordenou que os seus discípulos evangelizassem o mundo, mas antes ele deu uma ordem. Lucas capítulo 24 e o verso 49 diz assim: Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Hoje o Senhor está falando com você. Enche o teu vaso de azeite. Por que Samuel teve que encher o vaso de azeite? Em terceiro lugar, porque só pode compartilhar azeite aquele que tem azeite. Eu vou dizer de novo isso. Só pode compartilhar azeite quem tem azeite. Nós sabemos que no Antigo Testamento, pessoas com missões especiais eram ungidas com azeite, ou seja, sacerdotes, reis e profetas. Na passagem que nós estamos agora meditando, Deus havia escolhido Davi como novo rei de Israel.
Mas para derramar azeite na cabeça de Davi, Samuel precisava ter o seu reservatório cheio de azeite. Só pode compartilhar azeite aquele que tem azeite. Aquela viúva lá de 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia diz que ela só pôde encher os vasos dos vizinhos porque ela tinha azeite na botija dela. Só pode compartilhar azeite quem tem azeite. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Patrick? Para poder compartilhar algo de Deus com as pessoas que estão ao seu redor, primeiro você precisa encher o seu vaso de azeite. Primeiro você precisa ser cheio do Espírito Santo. Primeiro você tem que ter uma vida consagrada a Deus. Não adianta você querer falar da Bíblia se você não vive a Bíblia. Não adianta você querer falar de salvação se você não vive como um salvo. Não adianta você falar de libertação se você ainda não foi liberto. Não adianta você querer derramar azeite na cabeça das pessoas se você está com o seu vaso vazio. Só pode compartilhar azeite quem tem azeite. Tem muita gente por aí que vai para a igreja preocupado em receber oportunidade, mas está totalmente vazio de Deus. A primeira preocupação na sua vida é consertar a sua vida com Deus. Você assistiu a mensagem de ontem? Ontem eu estive falando aqui que a maior hipocrisia é a pessoa pregar aquilo que não vive. Jesus vivia tudo aquilo que ele pregava. Por isso ele tinha autoridade para falar o que ele falava. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Hoje o Senhor está falando com você. E o que ele está falando, pastor Patrick? Enche o teu vaso de azeite. Deixa eu ler para você 1 Samuel, capítulo de número 16 e o verso 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Por favor, me ouça com atenção. Cada um dá aquilo que tem a oferecer. Cada um dá aquilo que tem a oferecer. Mas se a pessoa não vive uma vida de comunhão com Deus, se a pessoa não respeita o nome de Jesus Cristo, e se a pessoa não se preocupa com o Espírito Santo, pelo contrário, vive entristecendo o Espírito Santo, o que é que essa pessoa tem de bom para compartilhar com você? Posso te dar um conselho? Com toda humildade e debaixo do temor do Senhor? Cuidado com aquilo que estão derramando na sua cabeça. Cuidado com aquilo que estão derramando na sua cabeça. Hoje Deus está falando com você. Eu quero concluir essa mensagem, lembrando que o Senhor disse a Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. Como está o seu reservatório? Como está o teu vaso? Está trincado? Está rachado? Está deitado? Está emborcado? Como está a tua vida espiritual? Comece a partir de agora a se preocupar com o seu vaso, com a sua vida espiritual, com a sua vida com Deus. Era essa palavra que eu queria compartilhar com você hoje. E se você deseja receber nesse momento uma oração, e se você deseja agora retornar para os caminhos do Senhor Jesus, eu quero estar orando junto com você. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Quem sabe agora, neste momento, tem alguém me ouvindo, mas está com seu vaso deitado, até mesmo emborcado. Senhor, que o Senhor venha fazer a partir de hoje um vaso novo, que o Senhor venha encher esta pessoa com teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus. E se porventura alguém que está me acompanhando nesse momento quer voltar para a tua casa, quer reconciliar com o Senhor, que o Senhor possa receber, meu Deus, agora esta pessoa de braços abertos, em nome de Jesus, e que o nome dela esteja escrito no livro da vida, para a honra e glória do teu nome, Senhor.
É o que eu peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Para finalizar, eu quero deixar para a sua meditação Eclesiastes capítulo 9 e o verso de número 8. Em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Que Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.